Umas 15 horas. É. E aí, aí tem o fator Vênus, né? Isso. Vênus em Virgem. Vênus em Virgem tem uma repetência com 94, Vênus estava em Virgem, né? Com um pontinho aí a mais do Brasil. Em 2002, Vênus ainda estava em Leão, né? Em 2018... E a final de 2018, a Lua que vai estar em Leão. Eu tô querendo achar final de 2010, porque 2010, como houve, eu estou desconfiado que Vênus estava em Virgem também. Se eu for Copa de 2010, porque é o seguinte, 11 de julho de 2010, Joanesburgo. Né? Então, FIFA, se a gente for fazer um paralelo, 11 de julho de 2010. A gente chega aqui. Copa 2010, final. 11 de julho de 2010. Olha as alucinações que a gente faz por uma Copa do Mundo, né? Olha só a viagem que a gente gosta. Você quer gostar desse troço chamado futebol, né? 20 horas e 30 foi a hora. Você torce pro Palmeiras, né, Gui? Você mora em São Paulo, né? Você é de São Paulo. Cara, eu tenho um distúrbio, né? Eu sou gremista e palmeirense. Tive uma história com a gremista e o Grêmio impregnou na alma. Então, o Grêmio e o Palmeiras são presentes passionais na minha vida. Legal. Você é? Eu sou cruzeirense. Tá de cabeça inchada aí. Vamos por Sul África. Sul África. Se colocar J, vamos ver. Então a gente quer chegar em um fator que é Vênus a 1 grau de Virgem em 11 de julho, né? E aqui a conjunção Júpiter-Urano, né? O Saturno estava em Virgem. Saturno estava no finzinho de Virgem, exato, né? Por que eu citei Vênus? Se eu pegar 2010, Vênus 1990 também, Vênus em Virgem que você falou. Isso, Vênus a 5 graus de Virgem em 2018. Por que eu cito Vênus? Vênus, quando as Copas elas acontecem em períodos parecidos, especialmente num intervalo de 8 anos, em geral, a posição de Vênus numa distância de 8 anos ela é muito parecida, ela é muito quase igual. Por exemplo, Vênus em 2018, 5 graus de Virgem. Vênus em 2010, 1 grau de Virgem. Né? Vênus em 2002, 18 de Leão. Vênus, quando o Brasil ganhou a Copa de 94, já como era julho, né? 7 de Virgem. Né? No final, em 2002 foi junho, né? 30 de junho, 17 dias de distância, era mais ou menos a mesma proximidade de Vênus. E por que eu falo isso? Porque assim, há uma linha, né? Eu não lembro quem disse que Vênus está associado também
ao que envolve ao que envolve o simbolismo de um torneio que tem a ver com o nome taça, por exemplo, taça, né? Copa do Mundo. A Copa do Mundo era Gimê, antigamente, né? Verdade. De algum modo associam essa questão do feminino ou de algo ligado a uma referência como conquista, uma coisa de beleza, né? Que bacana. Isso pode parecer um pouco viagem, né? Mas não custa pesquisar. Eu custei a pesquisar e percebi essa questão dos 8 anos. 94, 2002, Brasil, 86, Vênus em Leão, 78, Argentina, né? Só. Então, assim, e 2010, 2018, Vênus em Virgem. Então, assim, essa questão dos 8 anos, em paralelo a 2010, pode ser um fator, um ponto aí para a Espanha, tá? Pelo fato de Vênus estar próximo à Virgem e próximo a uma posição de quando ela venceu também. Né? Então, assim, a gente, fazendo um resuminho aí por essas nuances de Júpiter, né? No Escorpião e tal. Se a Itália, de repente, tivesse aí, por mais capenga que ela tivesse, é claro que a gente poderia até dar uma incluída nela aí, né? Sim, sim. Pelo fato que todos os períodos que Júpiter em Escorpião das últimas vezes, a Itália esteve na final e venceu duas, né? 82 e 2006. Com Júpiter em Escorpião, tem a questão Brasil, pelo fato do retorno ali, 9, 10, né? A final da Copa beirando 9 e 10 do Brasil. Se a gente considerar Vênus, é um fator que repete o período da Espanha. Vênus, por causa desse passo aí de 8 anos, está numa posição muito próxima. E aí, por que eu falo isso? Qualquer que seja o mapa, né, se há um período parecido de 8 anos, Vênus vai estar passeando por ali, provavelmente numa mesma área, numa mesma casa, né, na mesma posição. Né? E o fator Alemanha, mais em função do Saturno em Capricórnio, por ser atual campeão, defender o título, né? Então, se a gente der uma dimensão, acho que as três podem dar um passinho aí na frente com favoritismo. Brasil, Espanha e Alemanha. O que pode pesar a favor de Argentina e Portugal é dar uma louca. O Martin Aquarius é um fator do Messi ou do Cristiano Ronaldo consagrarem a vida deles, né? Entendi. Então, só que assim, considerando seleção por seleção, dizer que Portugal vai ganhar a Copa seria um efeito muito surpresa, né? Sim. Né? Por mais que o melhor atleta, o melhor jogador do mundo seja de Portugal, você dizer que o selecionado português vai vencer, tem que ter um fator muito surpresa aí, né? Então, assim, o que a gente pode considerar são os bons momentos, de repente, de 2010, na semifinal, 66, né? Com semifinal também, que são períodos um pouco mais pontuais, né? Mas, lembrando, 86 a gente teve uma Copa com Marte retrógrado, né? Marte retrógrado em Capricórnio, e eu acho que fora isso, só lá por 54, né? Na era paleozoica, teve Marte em Sagitário retrógrado, com Júpiter em Câncer.
aquela época, aquele período assim, aí a gente vai numa questão hipotética, né? Quem que era o maior do mundo naquela época? Era o Puskás, era a Hungria, né? Tinha um talento individual, né? Mas aqui entre nós, em 54 já devia ter 11 dopados na Alemanha, né? Né? Para ganhar da Hungria, aquele time da Alemanha ganhar da Hungria só dopado, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de presença de história aí para poder pensar, pô, né? Tudo bem, de repente o Marte em Sagitário retrógrado poderia fazer aquele talento individual reinar naquela Copa, mas o Júpiter em Câncer estava um pouquinho ao lado, reinando, exaltado do lado do Sol, né? Então, e a Alemanha, como é jupiteriana, né? A gente pega aqueles mapas, em especial o mapa do Império, da primeira Alemanha em todas, tem lá o Júpiter de primeira, né? Na primeira. Sim. E sempre que Júpiter está exaltado, a Alemanha assim, está. Então, assim, pode pesar a favor da Argentina. Se tudo estiver bem com o Messi, não tiver nenhum fator conclusão, ele tem uma probabilidade aí de repente ser esse Marte retrógrado, né? Pois é, mas se esse Marte retrógrado pode pegar o Messi, pode pegar o Cristiano Ronaldo e o Neymar também, porque ambos são aquarianos. Sim, pode. E no Messi talvez mais ainda, porque o eclipse vai ficar em cima do Marte dele. Então, aí tem que ver qual o fator desse eclipse, né? Se esse eclipse vai ser um plus ou se vai eclipsar o rapaz, né? Pois é, cara, essa é uma boa pergunta, sabe por quê? Porque, pelo que eu tenho visto, eclipse, quando faz um aspecto de conjunção com Marte, como é o caso dele, como será o caso dele, eu tenho visto como um dínamo de energia mesmo. É algo que... Agora, se fosse uma quadratura com esse Marte, aí eu ficaria assim, mas como é uma conjunção com Marte, eu vejo talvez mais a favor do Messi. É um fator. O curioso, sim, o Marte em Câncer, né? Marte em 2014, o Júpiter, bom lembrar que o Júpiter estava por Câncer em 2014, né? Beneficiando o Messi, levou ele até o final lá. Jogou bem a Copa. 29 graus, né? E assim, por uma bola trincando a tinta da trave, não levou a Argentina para a Copa, né? Também. Bola trins fora, tinta da trave no começo do segundo tempo ali, se vai, não tinha conversa. Aí o que ia ser de argentino caindo, fazendo cera, como eles costumam fazer, dos 15 do segundo tempo em dia, não ia ter mais jogo, né? Sem dúvida. Então, a Argentina, por um pouquinho, não ganhava a Copa aqui no Brasil. Mas, como a macumba alemã foi forte, os caras foram para a Bahia, né? Meteram 4 no time do Cristiano Ronaldo na Bahia. E aí me encontro um Brasil do Filipão na órbita, numa cápsula presa de Netuno. Então, deu o que deu, né? Aí se a gente vê o Messi em 2014, só para constar, se pegar o ascendente aquário dele, qualquer que seja, né? Marte estava lá no alto, né? É verdade. Marte estava no alto e o Júpiter estava passando ainda, estava na hora do Marte dele, né? E o Sol estava em cima do Marte dele. O Sol estava em cima do Marte dele, né? Agora vai ser o eclipse. Exato. E tem o eclipse, então assim, é fator 880, né? Fator 880 Você acha isso mesmo? Fator 880 em relação ao eclipse. No caso com Marte, que é a vitalidade, que é a energia, que é a vontade. Você acha que, independente do aspecto que esse eclipse faça com Marte, pode ser 880? Pode ser tanto para um êxito como para uma
uma baixa, né? Tanto assim, é só ver um pouco o exemplo da própria final de 2014. Você vê que ele foi bem, você vê que por um triz tal, Sim. mas não ganhou, né? O resultado não veio, né? Aquela bola que trinca, né? De repente É. o eclipse, sim, esse é um fator. Embora o eclipse seja nele num intervalo beirando final e final. Cabe ver também o próprio caminho da Argentina. A Argentina, pelo que me consta, tem uma grande probabilidade de encontrar a Espanha, né? E aí cabe ver, observar a medição de forças aí também de ambos os selecionados, né? Se for falar pela lógica, eu acho que a Argentina tem mais time do que a Espanha, e por esses trânsitos aí, pra mim ela passa da Espanha, mas é uma coisa, mas é achismo, nada de astrologia. Né? Por exemplo, eu não tenho mapa, vamos supor, não tenho mapa do Iniesta, né? Uhum. Mas ele vai estar lá, ele ganhou em 2010, de repente sim, não precisa fazer nada, mas um lance, É, um passo que ele dê, né? Ele já pode decidir um jogo, mas sim, na hora da camisa, é claro que é provável que o fator Copa, o fator argentinos possa fazer uma diferença, né? porque você vê essa questão do Marte retrógrado como tipo assim, é uma retomada, é uma chance daquilo que foi É, adiado, que é o é retrógrado. uma, No caso, o Marte é uma conquista que foi adiada e que agora tem a oportunidade de ser alcançada, né? é uma boa interpretação, é uma boa análise, sim. Nesse aspecto, sim. Isso pode valer para os outros com céu, com sol em aquário, né? Isso. Pode valer para o Neymar, pode ser o resgate da Copa perdida, né? Uhum. Então, assim, isso pode ser um fator curioso para o Neymar e para o Cristiano Ronaldo, mas mais provavelmente para o Neymar, né? Em função Sim. da seleção, em função do país, né? Então, nesse, nesse quesito, né? Acho que pode ser. Porque de seleção por seleção, pela Vênus está em Virgem agora em 2018, como estava em 2010, quando a Espanha se destacou. Aí, se for um enfrentamento Argentina e Espanha, você ainda considera a Espanha, pelo coletivo, mais favorável, em função da Vênus tá no mesmo ciclo que 2010. Sim, sim. No quesito 8 anos, sim. Claro que dependendo do dia, dependendo da data, isso pode fazer uma diferença. Né? Uhum. Aí a gente tem tudo que envolver confronto das grandes, né? O padrão, digamos, história, isso pode fazer uma diferença até em função do próprio Saturno, né? Do próprio. Pois é, cara, mas a gente viu o Saturno nas Copas passadas e ele não teve tanta importância assim, não. O Júpiter ditou mais as regras, pelo que você viu. Sim, mas é que esse ano é a primeira vez que Saturno está numa área dele, né? Saturno está em Sim, Capricórnio, né? sim. Então, assim, as convencionais, digamos assim, a última vez que foi em 90, se for ver as semifinais em 90, era Alemanha, Argentina, Itália e Inglaterra, né? O padrão europeu predominou. Claro, teve lá Camarões, teve toda uma novidade, né? Sim, no traçado. Mas o padrão, a sistemática alemã prevaleceu, né? Esses momentos em que Saturno de algum modo tem um destaque, por exemplo, a Copa de 82, no 5 de julho, dia do jogo do Brasil com a Itália em 82. Olha o que tinha. Tinha um Marte-Saturno exato. Ó. Tinha uma conjunção Marte-Saturno exato. Né? Então, assim, Uhum. o que eu interpreto isso?
tem um Marte em exílio, tem um Saturno exaltado. Né? Então, assim, Sim. futebol, arte, meu amigo. Isso, lindo, de bela interpretação. Futebol. E sem contar que o Martin Libra, na Copa de 2014 passada, estava lá, e o Brasil